Vamos abrir aí então o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 12. O casamento em Caná da Galileia, onde Jesus realizou o seu primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, aos empregados: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Então fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe e os seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Deus, que o Senhor nos oriente na exposição desse texto tão belo, Pai, tão significativo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas considerações que precisam ser feitas sobre esse texto antes de nós expormos o seu conteúdo. João, o evangelista João, apóstolo de Jesus, que inclusive estava presente nesse milagre, ele tem uma maneira muito especial de se referir aos milagres de Jesus. Na verdade, João ele não usa esse termo milagre. O que ele usa de maneira mais corriqueira, mais comum, é a palavra semeion, grega, que significa sinal. João, ele se refere aos milagres de Jesus como sinais. Porque nós devemos lembrar do propósito de João ao escrever o seu evangelho. A gente encontra isso em João capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Não são só milagres, são sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o sinal ele tem um propósito específico, diferente do milagre, que ele pode ter o simples objetivo de curar, de representar algum tipo de realidade espiritual, de expulsar um demônio. O sinal ele tem um propósito. É claro, é um evento sobrenatural, miraculoso, incompreensível dentro da esfera humana, mas acima disso ele tem um propósito ao ser realizado. Por que Jesus realiza o milagre? O milagre não é um fim em si mesmo. Jesus ele realiza o milagre porque ele quer que as pessoas olhem para ele e entendam que ele é o Filho de Deus e que, crendo que ele é o Filho de Deus, as pessoas tenham vida em seu nome. E para conseguir convencer os seus discípulos de que ele de fato é o Filho de Deus, de que ele merece essa fé, Jesus ele realiza, e João ele vai narrar 7 sinais que Jesus realizou. Nós sabemos que Jesus fez muito mais milagres, alguns inclusive não estão escritos nos evangelhos de maneira aprofundada. João ele separa, ele escolhe 7 sinais para apresentar no seu evangelho. Que sinais são esses? Primeiro, Jesus transforma a água em vinho. Segundo, Jesus cura o filho do oficial do rei. Terceiro, Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. Quarto, Jesus alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes.
Quinto, Jesus anda sobre o mar. Sexto, Jesus cura o cego de nascença. E sétimo, Jesus ele ressuscita Lázaro. Então, esses sinais são os sinais que João utiliza para mostrar, para provar que Jesus não era qualquer pessoa, que Jesus, na verdade, é o Filho de Deus. E esse primeiro milagre que Jesus realiza numa festa de casamento é o primeiro dessa série de 7 milagres ou sinais, e ele é de todos o mais discreto. Poucas pessoas naquele momento ficaram sabendo de que tinha ocorrido um milagre. Uma outra coisa curiosa a ser dita é que a mãe de Jesus, ela não é citada pelo nome. A gente não vê e Maria, a gente vê e a mãe de Jesus. É provável que Maria tivesse algum tipo de relação próxima com a família dos noivos. Então Maria está no casamento não apenas como alguém para celebrar e festejar, mas para uma espécie de organização. Era comum nas famílias numerosas, quando você realizava um casamento, as pessoas mais velhas da família eram convidadas a ajudar na organização. Então, provavelmente, Maria, mãe de Jesus, ela está ali fazendo parte da organização e, por isso, ela teria tido acesso à informação de que o vinho teria acabado. Um outro detalhe que precisa ser dito é que José, o carpinteiro, o pai, digamos assim, adotivo de Jesus, né? Jesus adotou José como pai, não foi José que adotou Jesus como filho. José, ele não é citado, o que provavelmente indica que nessa época José já tinha falecido. E isso também explica a presença de Jesus no banquete, porque era muito normal que com a ausência ou falecimento do pai da família, quem representava como homem da família era o filho mais velho. Jesus era o filho mais velho, então ele está lá na festa representando a sua família. Ele deveria representar a família no lugar do seu pai. Então nós encontramos esse relato descrito da seguinte maneira em João capítulo 2, 1 a 12. Primeiro, há um convite para o casamento. Versículos 1 e 2. Nós precisamos prestar atenção que João, o evangelista João, ele já vem utilizando uma contagem de tempo. Foi o primeiro dia, segundo dia. Aí quando ele chega no capítulo 2, versículo 1, que ele diz, 3 dias depois. Então, existe uma contagem clara de tempo nesses acontecimentos, pelo menos desses 2 primeiros capítulos do Evangelho de João. Então, esse convite de casamento, essa festa, ela vai acontecer 3 dias após o encontro de Jesus com Natanael. Aquele último discípulo da série de 5 discípulos que são convidados por Jesus para se tornarem discípulos dele. Após esse encontro, o que acontece? Após esse encontro de Jesus com Natanael, e Natanael era da onde? Natanael era natural de Caná, aonde aconteceria a festa de casamento. Talvez também se indicasse uma proximidade aí entre Natanael e essa família que estava celebrando um casamento em Caná, onde aconteceria a festa de casamento. Caná, lembra, a gente precisa lembrar que Jesus, ele morava em Nazaré, não é? Jesus morava em Nazaré e era uma região que ficava muito próximo de onde Jesus morava. De Nazaré a Caná eram cerca de 13 a 14 quilômetros, ficavam naquela região mais ao norte da Palestina, ficava naquela região mais ao norte da Palestina, a Galileia, e ficava muito próximo, Cafarnaum, Nazaré, Caná, a cerca de 13, 14 quilômetros. Por isso era uma distância que poderia ser percorrida a pé em um dia de caminhada. E Maria, mãe de Jesus, nós encontramos então Maria, mãe de Jesus, na festa, possivelmente organizando, mas também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Que discípulos são esses? Não são os 12.
Jesus, nessa época, não tinha 12 discípulos. Quem eram eles? João, o autor do Evangelho, André e seu irmão Simão Pedro, Filipe e Natanael. Eram esses 5. Daí eu não entendo porque, naquele episódio daquela série que eu citei, eles tacam um Tomé lá dentro que caiu não sei de onde. Tomé não era discípulo de Jesus nesse momento. Então não faz o menor sentido Tomé aparecer lá como discípulo de Jesus. O que acontece durante a festa? Versículos 3 a 5, uma ingrata surpresa. Olha como era interessante, queridos, as festas de casamento naquela época, né? Como é que se dava a cerimônia de casamento naquele primeiro século, onde Jesus ele viveu. Era celebrado um contrato de casamento com 1 ano de antecedência entre os pais do noivo e os pais da noiva. Então não tinha esse negócio de casar por amor, isso não era comum. Era um contrato feito entre a família do noivo e da noiva. Claro, poderia haver uma recusa. O noivo e a noiva poderiam recusar. Ele poderia olhar, não, essa mulher eu não quero, ela é indecente, ela tem má fama. Então poderia haver uma recusa, claro, principalmente do homem. Poderia haver. Mas era um contrato de casamento feito com 1 ano de antecedência, e esse contrato era tão sério que ele só poderia ser desfeito mediante carta de divórcio. Então, lembra daquela passagem da anunciação, né, quando Maria descobre que está grávida e vai falar para José? Que período é esse? Esse período de 1 ano de noivado, em que eles não têm nenhum tipo de contato sexual, cada um fica na sua casa, porque após 1 ano acontece o quê? Acontece a festa de casamento, a celebração de casamento. O noivo, ele sai com seus amigos, em procissão, vão até a casa da noiva, pegam a noiva na casa da noiva e o homem, o noivo, leva para a casa dos seus pais, e é na casa dos pais que acontece a festa de casamento, que era uma festa que poderia durar até 1 semana. Então a gente acha que a gente festeja muito hoje, a festa de um judeu era negócio para a semana, né? Então eles iniciavam uma festa que poderia durar até 1 semana, era muito comum. E o que acontecia? A família ela deveria prover toda a necessidade dos convidados durante 1 semana. Então não poderia faltar comida, não poderia faltar vinho. A gente não sabe em que momento Jesus ele chega na festa para participar. Se foi no primeiro dia, se foi no último dia, a gente não sabe em que momento Jesus ele participa nessa semana de festa. O certo é que àquela altura o vinho acabou quando não poderia ter acabado. E o noivo, ele deveria custear todas essas despesas. Então você imagina aí, comida, bebida para 1 semana. E olha, não deveriam ser poucos convidados não, deveria ser muita gente. Por quê? Vocês lembram que na parábola, na história do milagre, a gente vê que existem 6 talhas de pedras que eram utilizadas para purificação, cabia em cada uma 100 litros, que dava cerca de 600 litros. Aquela água, ela era utilizada para a purificação ritual dos convidados. Era água para muita gente, só limpar a mão e limpar o pé. Era essa purificação, não era um banho. Você chegava na casa da pessoa, não era o hábito higiênico de lavar a mão para comer, não era isso. Era uma purificação ritual, era um ato religioso. Você chegava da rua, você ia saudar as pessoas, ia se sentar à mesa, o que se fazia? Eles lavavam as mãos como um ato religioso e os pés, só isso. 600 litros só para lavar a mão e lavar o pé. Era muita gente dentro dessa casa. Então, era uma provisão muito grande e uma preocupação para que as coisas dessem tudo certo. Porque se não fosse suficiente, isso para o noivo na comunidade era uma vergonha. Você ter que antecipar o fim da festa porque acabou a comida. Você ter que encerrar a festa porque acabou o vinho. Isso para o novo casal era visto como, não é a expressão utilizada boa, mas não era uma coisa de muito boa sorte, né? Era, rapaz, já começou mal, não é?
Já começou mal, olha, não conseguiram nem sustentar 100 pessoas durante uma semana, não vai conseguir sustentar uma mulher durante uma vida, né? Por aí assim, né? Talvez seja o mesmo princípio, mesmo padrão. Mas o que acontece? O vinho acabou. A gente não sabe a que altura, mas o fato do vinho ter acabado e preocupado Maria, que deveria ser organizadora, não era uma coisa boa. O vinho acabou, e o que Maria faz? Ela procura Jesus para lhe informar. Senhor, Jesus, meu filho, eles não têm mais vinho. Olha, lembra que eu falei que o relato do Evangelho de João, ele é muito conciso em algumas coisas? Em algumas, ele é profundo, 3 dias depois. Mas em outras, ele deixa a gente, sabe, sem muita resposta. Porque a gente não sabia o que Maria queria que Jesus fizesse. Jesus, o vinho acabou. Talvez, traduzindo as palavras de Jesus, Jesus perguntaria o quê? E daí? O que você quer que eu faça? Porque não é explicado, não é dito no Evangelho o que Maria esperasse que Jesus fizesse. Um tipo de arrecadação financeira para comprar mais vinho, sei lá, tirar um vinho da capa. A gente não sabe. Mas o certo é que ela confiava que ele poderia resolver o problema. De alguma maneira, Jesus ele saberia o que poderia ser feito para resolver aquele problema. Qual foi a resposta de Jesus? Algumas versões dizem assim: mulher, que tenho eu contigo? Nenhuma versão em português vai traduzir literalmente o que Jesus queria dizer. Primeiro, o termo mulher ali não é desrespeitoso. Na nossa cultura, seria traduzido como minha senhora. Por que Jesus não diz mãe? Não é curioso isso? Mamãe, maninha, por que ele não fala isso? Por que ele fala minha senhora? Porque naquele momento ele quer deixar claro para Maria, a mãe dele, de que ele estava se deslocando da responsabilidade dele como filho. Agora ele é o que de Maria? Ele é Senhor de Maria. Então isso tem que ficar claro para ela, é que ele está crescendo, a hora dele está chegando. E ele deixa isso muito claro nas palavras que ele fala para ela. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? A gente tem muita dificuldade de traduzir esse que tenho eu contigo. Literalmente no texto grego, diz assim: mulher, que há entre mim e ti? Talvez o que Jesus quisesse dizer é: mulher, que tipo de relação de autoridade você tem sobre minha pessoa? Por que eu devo ter essa submissão? Pode ser uma das possibilidades. Mas o fato é que ele não desrespeitou a sua mãe, e ele ainda diz: a minha hora ainda não chegou. O que é também muito curioso, porque provavelmente Jesus ele disse: a minha hora não chegou, referindo-se ao ministério público que ele desenvolveria. E de fato esse milagre ele foi muito discreto. Uma característica do Evangelho de João é apresentar algumas aparentes contradições. A gente vê isso no Evangelho de João. Por exemplo, em João capítulo 4, versículo 23, o que Jesus diz para a mulher samaritana? A hora vem. Se eu digo que a hora vem, não quer dizer que a hora já veio e nem que a hora já chegou. Concorda comigo? Ela vem. Só que Jesus fala: a hora vem e já chegou. Pode ver aí João capítulo 4, versículo 23. João, ele aparentemente mostra esses momentos contraditórios e surpreendentes. Jesus, ele diz: a minha hora não chegou ao mesmo momento que nos parece que a hora chegou. Aí a gente diz: não, isso é um erro. Não, isso é a maneira de João escrever o seu evangelho, de mostrar esse momento de conflito, de ruptura, de início de um determinado momento. Então Jesus fala: a minha hora não chegou, mas chegou. Vocês estão entendendo? João é assim mesmo, ele é complexo em algumas posições que ele faz. Então, Jesus ele afirma que a hora dele não tinha chegado, ao mesmo tempo em que parece reconhecer que tinha chegado. E qual é a ordem de Maria? Maria não dá ordem para Jesus, não manda Jesus fazer nada. O certo
apesar, presta atenção que isso é muito, muito importante. Jesus é interpelado por Maria, que diz: o vinho, eles não têm mais vinho, o vinho acabou. E o que ele responde: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Qual deveria ter sido o entendimento de Maria em relação às palavras de Jesus? Eu não posso fazer nada. Mas Maria entendeu errado. Por quê? O nosso amigo João, ele não diz. Talvez alguma coisa nas palavras, no olhar de Jesus, enfim, a gente não sabe. Mas Maria entendeu que mesmo Jesus, dizendo que não tinha chegado a sua hora, que ele sim faria alguma coisa. Talvez ela tenha entendido que não tinha chegado a hora do ministério público, mas de maneira oculta, de maneira discreta, ele faria alguma coisa. Porque de fato ele fez. Maria então dá ordem, não a Jesus, mas os empregados: façam tudo o que ele disser. E o que eles fazem, versículos 6 a 10, ali do lado existem 6 potes de pedra, cabendo cada um cerca de 100 litros, dando total de 600 litros. Eram utilizados para purificações religiosas, tanto para os membros da casa quanto para os convidados. E 2 considerações importantes. João, é como eu falei, às vezes ele fala pouco e às vezes ele fala demais. Algumas considerações a gente precisa fazer sobre o fato de que ali existam 6 jarros de pedra vazios que eram utilizados para a purificação. Primeiro, não eram os jarros onde se guardavam vinho. Você não poderia colocar vinho em vaso de purificação, porque tornaria impuro o vaso e aquele vaso não poderia mais ser utilizado para a purificação. Então, o que ele quer dizer com isso, João? Os judeus, eles tinham um hábito, que era o quê? Era diluir o vinho. Eles chamavam o vinho puro de bebida forte. Eles pegavam o vinho na proporção de 1:3 e diluíam em água. Ainda era alcoólico, mas era diluído. O processo de fabricação do vinho naquela época era bem diferente do processo hoje. Era mais demorado e haviam mais impurezas, ele era mais ácido, e para reduzir esse processo de acidez, eles misturavam com água na hora de servir. Então, olha só, se era hábito de um judeu diluir o vinho em água, se eu coloco água dentro de um pote de vinho, o que eu posso pensar? Que aquele vinho que ficou no final ficou diluído com água. Então não foi milagre. Não foi milagre, porque se Jesus utilizou o pote do vinho para colocar água e aquele resto de vinho que você não consegue tirar com a caneca foi diluído em água, você provou, a acidez diminuiu, vinho bom. Então não foi milagre, foi só estratégia. Então João, ele chama atenção para ser essas talhas de pedra que não eram utilizadas para vinho. Não havia possibilidade de ali dentro ter qualquer resto de vinho. Então, primeira coisa. E segundo, eram jarros para purificação completamente vazios. E quando eles são cheios, eles são completamente cheios. Dá para colocar algo mais naquilo que já está cheio? Não. Então Jesus não pegou e não misturou um pouquinho de vinho lá dentro. Ou seja, o que João quer mostrar? É que foi milagre mesmo. Foi água que se tornou em vinho. Os jarros, eles são completamente cheios e Jesus ordena que levem um pouco ao mestre-sala. O mestre-sala era uma pessoa que ficava responsável na organização da festa por controlar a rodada de vinho, agora traz a comida. E ele provava as coisas para ver se estavam adequadas. Oi? Era tipo um cerimonial. Ele ficava lá provando para ver se estava tudo adequado para o banquete. Quando eles tiram aquela água que havia se transformado em vinho e oferecem ao mestre-sala, ao responsável pela organização, ele se impressiona com a qualidade do vinho, porque ele sequer sabia de onde esse vinho tinha sido tirado.
Até esse momento, só poucas pessoas sabem do milagre. Maria, a mãe de Jesus, próprio Jesus e os empregados, ninguém mais. Só essas pessoas naquele momento ficaram sabendo que naquele casamento havia se realizado um milagre. E João, versículos 11 a 12, deixa bem claro que esse foi o primeiro dos sinais que Jesus realizou para provar quem ele era. E através desses sinais, ele manifestou a sua glória aos seus discípulos para que eles crescem nele. Como nós já lemos em João 20, 30 a 31. Esse é o propósito e essa é a descrição, digamos assim, aprofundada desse grande milagre que Jesus realizou. Mas eu penso que nós precisamos refletir com base em algumas conclusões que nós tiramos sobre esse milagre. A primeira conclusão tem a ver com o propósito de todo sinal. Então, a primeira conclusão tem a ver com o propósito do sinal já apontado por João. Qual é o propósito do sinal? É conhecer a Cristo. Então, o que João quer ao narrar, ao descrever esse primeiro milagre realizado numa festa de casamento? O primeiro propósito dele é que a gente entenda quem é Jesus, que a gente conheça de fato quem é Jesus. Primeiro, pelo seu poder. O milagre operado por Jesus parece simples. Quando você vê um homem que tem poder para acalmar uma tempestade, quando você vê um homem que tem autoridade sobre os demônios, quando você vê que um homem tem poder sobre as forças da natureza, ele consegue tirar as pessoas do sono da morte, trazê-las novamente à vida, a gente acha que transformar água em vinho é algo muito simples. Só que perceba que para que você transforme água em vinho, muitas leis da física e da química devem ser quebradas para que isso possa ser possível. A gente conhece o símbolo a fórmula química da água, H2O. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, pronto, está formada a água. Vocês não têm ideia da fórmula química do vinho, de quão elaborada, complicada ela é, até porque o vinho ele é formado não apenas do suco da uva e da água, ele é formado de tantos outros elementos para que o vinho possa se tornar vinho, inclusive o elemento do tempo, porque o processo de que a uva ela acabe, como é que chama? Vou esquecer a palavra agora, você acredita? Fermentando, é um processo que naquela época demorava muito tempo. Jesus ele conseguiu colocar em suspensão todas as leis da física e da química conhecidas para que a água de maneira instantânea, Jesus ele fez uma oração de imposição de mão nas talhas? Não. Ele tocou na água? Também não. Foi única e exclusivamente o seu próprio desejo. E aqueles elementos, eles foram simplesmente criados. Jesus ele teve poder de criar novos átomos dentro daquele pote, para que a água pudesse se transformar em vinho. Então você imagina que poder tem um homem capaz de criar elementos, de criar, rearranjar átomos. Porque o que é vinho? Vinho são moléculas e moléculas são formadas por átomos. Então a autoridade de Jesus, ela vai no nível subatômico. Gente, olha que loucura. Então não é um milagrezinho simples de transformar água em vinho. Vários átomos foram criados que se ligaram no nível subatômico para produzir novas moléculas e produzirem vinho instantaneamente. Isso é incrível. Então a gente olhando para esse milagre, a gente entende, compreende o tipo de poder que Jesus tem. E segundo, esse milagre nos leva a conhecer a Cristo porque a gente entende qual a sua vontade.
Não houve toque, não houve determinação, não tem oração, não tem imposição de mãos. Ele só mandou que se enchessem aquelas talhas de pedra e mandou tirar. Agora tira e leva. Não precisou tocar, não precisou cuspir. Jesus é interessante mais, né? Ele cura no falar, mas ele também pode cuspir na areia, fazer uma laminha e passar no olho do cego. Por que ele faz isso? A gente não sabe, mas olha o tipo de poder que a vontade, não é a palavra dele, é a vontade, o desejo dele de fazer com que as coisas se realizem segundo aquilo que está na cabeça e na mente dele. Então, queridos, nós devemos, principalmente nós, no ano de 2024, conhecendo quarks, submatéria, prótons, né, nêutrons e tantas outras, né, partículas da existência, da física e da química, a gente se impressiona mais com a capacidade sobrenatural de Jesus de criar uma realidade completamente diferente com base no seu próprio desejo, naquilo que ele quer. Nós devemos nos maravilhar com a pessoa do nosso Senhor, que pelo simples desejo não expresso por qualquer palavra, foi capaz de transformar a água em vinho. Ele só quis. Ele só quis. E isto a parte da manifestação de fé de qualquer pessoa. Quem é que teve fé para que aquilo acontecesse? Ninguém teve fé, foi a vontade dele que acontecesse. Então, esse milagre nos mostra quem é Jesus. Tudo bem, a gente sabe que Jesus, muitas vezes, ele faz as coisas de acordo com a nossa fé e nossa oração. Ele se decidiu a isso. Ele se decide a isso. Não é que ele esteja circunscrito ou limitado à nossa fé e nossa oração. Ele se autodeterminou a realizar determinadas coisas com base nas nossas petições e na nossa fé. Tanto que a gente vê no relato do Evangelho, tens fé? E às vezes ele cura sem a pessoa ter fé. Então é uma autodeterminação da vontade dele. Eu não vou saber quando isso vai acontecer e quando não vai acontecer. Talvez eu, diante de uma grande necessidade da minha vida, eu diga: Deus, eu não tenho fé. Eu não tenho fé, eu não acredito que isso possa acontecer. E ainda assim Jesus realizar. Porque ele se autodeterminou a realizar, mesmo que eu não tenha fé. E às vezes pode ser uma coisa pequena que eu tenha fé e aquilo não aconteça, porque o agir de Deus, ele não é circunscrito e escravizado à minha fé. Porque ele é Deus, ele é Senhor. E é sempre com base na vontade dele. Por isso que é muito sábio quem ora de coração que diz: seja feita a tua, mas não a minha vontade. Então, a primeira coisa, esse milagre ensina muito sobre Jesus. Segundo, a segunda conclusão que nós precisamos tomar com base nesse texto é sobre nós, servos de Cristo. Encontramos no Evangelho, nos Evangelhos, na verdade, não apenas em João, nós encontramos Jesus submetendo espíritos malignos, forças da natureza se dobram ao Senhor, tempestades obedecem, enfermidades são curadas, animais se submetem. Vocês lembram aquela passagem do peixinho com a moeda na boca? Quer dizer, como é que Jesus sabia que no mar, naquela hora, tinha um peixe? Foi o peixe que obedeceu ao comando do mestre. Entendeu? Então os peixes obedecem o Senhor, até os átomos se submetem ao seu Criador. Mas sabe quem é mais difícil de se submeter ao poder de Jesus? Nós. Não é curioso isso, meu irmão? Tudo se submete à própria natureza, os átomos. Agora, seres humanos conscientes e inteligentes como nós, a gente tem a maior dificuldade de obedecer, de acreditar, de confiar. Entenderam como isso é complexo? Como é mais fácil dominar uma tempestade do que um ser humano? Como é mais fácil subjugar um demônio do que um crente? Vocês estão entendendo, amados?
Nós somos relutantes, desobedientes, desconfiados, incrédulos e rebeldes. Você quer perceber isso? Você olha para dentro de você e você vê a lista de pendências interiores que temos em relação ao que precisamos consertar em nós com base na palavra de Deus. Aí você vê, é mais fácil dominar um mar, é mais fácil ressuscitar um morto do que me fazer obedecer à voz do Mestre. Porque sempre há uma desculpa, uma demora, um motivo, uma explicação, uma justificativa, uma autojustiça para não nos submetermos ao que Ele nos ordena. Parece que Jesus manda no universo todo, Ele só não manda em nós. Não é complicado isso daí, gente? Que Jesus ele tenha tanta facilidade para fazer tudo nesse mundo, agora com a gente é sempre uma luta demorada, intensa e sofrida. E a gente tenha tanta dificuldade em tomar decisões e colocar em prática aquilo que nós sabemos que devemos fazer. É sempre essa briga. O que é mais fácil, queridos, é transformar um coração de um pecador ou transformar água em vinho? E a terceira e última conclusão é sobre a obra de Cristo em nós. Tudo bem, nós somos duros e desobedientes, nós somos relutantes e questionadores, mas transformar água em vinho é um grande sinal e um maravilhoso milagre. Mas Jesus ele não veio para transformar água em vinho e acalmar tempestades. Ele não veio para isso. Isso só aponta para o que ele veio. Porque para acalmar a tempestade, para transformar água em vinho, não precisa morrer. Jesus ele não morreu para isso. Quem é Jesus? João ele reconhece no capítulo 1 do Evangelho, João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sinais, esses milagres, eles testificam sobre quem é Jesus, para que tenhamos confiança na obra que Ele realizou em nosso favor. Por isso é tão importante você ter certeza em relação a quem Ele é, o tipo de poder, o tipo de pessoa, o tipo de caráter, porque naquilo ou naquele quem é Jesus está a realização da sua obra. Qual a obra? A obra de tirar pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, cada sinal aponta para esta maravilhosa realidade de que podemos confiar no que Ele fez por nós e ainda fará. Qual é a minha certeza? Não está em mim, mas está nele. Eu sou desobediente, eu brigo mesmo com Ele, eu digo eu não vou orar hoje, eu não vou ler Bíblia, eu não vou perdoar, eu não quero participar, não quero saber de ninguém, eu vou falar mal mesmo, eu vou tratar mal mesmo, eu não vou ser um bom pai, não vou ser uma boa mãe. A gente é assim, o nosso coração é assim. Mas se nós queremos, queridos, encontrar descanso e deleite para a nossa alma, na nossa crise interior, de tentarmos ser aquilo que para nós é tão difícil ser, mais parecidos com Jesus, nós precisamos olhar para Ele, quem Ele é e o que Ele fez. Porque Ele veio não para acalmar a tempestade, Ele veio para ressuscitar mortos espirituais por meio da sua morte e do seu sacrifício. Se o nosso Senhor tem poder para transformar água em vinho, também tem poder para salvar pecadores. E foi para isso que Ele morreu, para salvar. Então, quando você olha para um texto desse do Evangelho de João, capítulo 2, negócio tão rápido, tão discreto, aparentemente tão bobo, numa situação, Jesus não estava na igreja. As pessoas não se casavam na igreja não, viu gente? Nem na sinagoga, nem no templo, as pessoas iam para casa. O casamento fazia parte da esfera civil. E Jesus está naquela festa do casamento, e um ótimo lugar para realizar um milagre e começar o seu ministério.
para que a gente saiba que Ele tem poder, sim, para fazer em nós aquilo que precisa ser feito. Nós precisamos ter essa confiança de que Deus, hoje é difícil perdoar, é difícil pedir perdão, é difícil se restaurar, é difícil mudar de vida, é difícil restaurar o casamento, é difícil restaurar a relação com o pai e com a mãe, é difícil, enfim, é muita dificuldade que a gente tem na vida. A verdade é essa. Mas diante desse homem, com a vontade não expressa por palavras, ele foi capaz de transformar uma realidade que não existia. Lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, apesar dele parecer um monge, né? Ele era monge, parece, ele não conhecia Jesus, capaz de trazer à existência coisas que não existiam. Enfim, como João começa o Evangelho falando que ele é o Criador de todas as coisas. E isso novamente aparece, o Verbo, ele é o Criador de todas as coisas. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.